vem se mostrando assim muito efetivo, muito bacana para as pessoas de modo geral, né? Tanto as empresas que participam com a gente, como também as próprias pessoas com deficiência que vêm buscando oportunidades no mercado de trabalho. Então, a gente aqui, enquanto oportunidades especiais, né, percebe que o evento é cada vez mais procurado, cada vez mais bem aceito, né? Então, acho que a gente vem mostrando que a empregabilidade pode também acontecer dessa forma, tem sido uma ferramenta muito bacana. E desde o primeiro momento aqui, desde o primeiro minuto, quero agradecer a todas as pessoas que estão participando, tanto as pessoas das empresas, né? Hoje aqui a nossa empresa, que já já vou chamar o nosso colega, mas a Atlas Schindler, as pessoas aí da empresa que reservaram tempo, espaço, horário, né? Com toda a atenção, profissionalismo, carinho, estão aqui com a gente. E também a nossa audiência, né? As pessoas que se inscrevem no Oportunidades Especiais para participar dessa feira de carreira, porque, de fato, na sua grande maioria, são pessoas que vêm buscando reais oportunidades de trabalho. Então, eu acho que dessa forma, dessa maneira, a gente vem contribuindo bastante para melhorar essa questão da empregabilidade cada vez mais das pessoas com deficiência aqui no Brasil, né? Então, fazendo aqui uma apresentação formal, para quem não me conhece, o meu nome é Renato, sou pessoa com deficiência visual, fazendo uma breve descrição minha, sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram, sou careca, tenho cabelo raspado, né? Agora está crescendo aqui um pouquinho, está uma coisa meio esquisita, mas de qualquer forma sou careca, estou usando um fone de ouvido aqui nas duas orelhas, estou com a barba por fazer, tenho olhos castanhos claros, estou com uma blusa, uma gola um pouquinho alta, porque aqui em São Paulo o tempo está meio esquisito, nem frio nem calor, né? Mas às vezes a gente para, fica com um pouquinho de frio. Estou com o fundo de tela aqui do Oportunidades Especiais e nossa equipe aqui do Oportunidades Especiais, temos também o João na nossa parte técnica fazendo esse encontro acontecer. Também temos a Cássia, nossa intérprete de Libras aqui, sempre colaborando com a acessibilidade, né? Então, pessoal, nosso tempo passa rápido, sem mais demoras. Quero chamar aqui o nosso colega Guilherme. Guilherme, mais uma vez, nós já estávamos conversando aqui nos bastidores, mas nunca é demais. Bom dia, agradeço aí o tempo, a presença, o espaço. Fica super à vontade para apresentar para a gente aí o que você preparou. A Atlas Schindler é uma empresa muito querida já há bastante tempo aqui do Oportunidades Especiais, né? Por mais que a gente aproveite bem aqui o nosso tempo, sempre passa rápido, sempre parece que o tempo foi, o tempo voou, né? Então, fica super à vontade para se apresentar. O tempo é de vocês aqui, viu? E obrigado mais uma vez, tá? Então, a palavra é com você, viu, Guilherme? Ok, obrigado, Renato, pela introdução, e bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou o Guilherme Meneghello, eu sou diretor financeiro aqui da Atlas Schindler, e fazer uma breve autodescrição, também sou um homem de pele morena ou parda, e estou aqui vestindo uma camisa preta, com alguns riscos brancos, e estou aqui com um fundo de tela que vocês podem ver que à direita de vocês tem um QR Code para acessar a nossa página de carreiras, que, aliás, se eu não me engano, já está no chat também o endereço, o link. E à esquerda de vocês tem a Atlas Schindler, habilidades diversas, e abaixo a frase Nós elevamos pessoas. E o logo da Atlas Schindler embaixo ali à direita de vocês também. Bom, eu estou muito contente de estar aqui. Na verdade, eu emprestei a voz para a chamada desse webinar nas redes sociais e nada mais natural do que eu também fazer essa abertura. E é muito, com muita alegria eu faço essa abertura. Eu sou, além de diretor financeiro, eu sou
o patrocinador do pilar de habilidades diversas PCD. O pilar, quando eu falo pilar, é o seguinte: a Atlas Schindler tem um comitê de inclusão e diversidade, né? Que tem alguns pilares. Então, para vocês terem uma ideia, o pilar de gerações, tem um pilar de inclusão de gênero, tem o pilar de etnias e raças, tem o pilar orgulho e alianças, o LGBTQIA+, e esse pilar inclusão em pilar de habilidades diversas PCD. Esse comitê de inclusão não é coisa recente. Esse comitê está desde 2017 na empresa. Então, assim, a diversidade é um assunto que a Atlas Schindler ela leva a sério, né? E de verdade mesmo, eu acho que está ligado aos nossos valores, né? Que de segurança, integridade, confiança e especialmente desenvolver pessoas. A gente de verdade mesmo acredita que esse respeito às diferenças enriquece mesmo a cultura, né? E promove oportunidades de inovação e de valorização de novos talentos. Então, de fato, eu estou falando isso só para deixar claro que não é como talvez algumas empresas, né? Isso não é moda para a gente, isso aí é jeito de trabalhar, né? Essa parte de inclusão e de diversidade e de respeito às pessoas. A gente verdadeiramente acredita nisso. Por fim, quer dizer, e aí só falando um pouco da Atlas Schindler, né? E acho que é legal mencionar, né? A gente está no Brasil desde 1918, então a gente está há 108 anos no Brasil. Começamos lá atrás como elevadores Vilares, aí depois, no meio do caminho, criou-se a marca Atlas, ainda pela própria Vilares, né? Elevadores Atlas. Quem tem mais um pouco de idade deve lembrar daqueles elevadores antigos, assim, escrito Atlas, né? Lá no painel de botões. Então é desde aquela época ou antes, né? E depois o grupo Schindler, a Schindler adquiriu a Atlas e formou a Atlas Schindler em 1999. Eu gosto de dizer assim, no final do século passado é que adquiriu a Atlas, a Schindler adquiriu a Atlas e virou Atlas Schindler. Eu falo isso porque séculos, né, dá a ideia da solidez da empresa. E aí falando de Schindler Suíça, Schindler é uma empresa suíça que está há 150 anos no mercado. Ela foi criada em 1874, lá atrás, na Suíça, e desde então ela foi se expandindo para vários países do mundo. Hoje está presente em mais de 100 países. E a gente tem esse orgulho de dizer, né, no grupo Schindler, no mundo, a gente fala que a gente transporta mais ou menos 2 bilhões de pessoas todos os dias em nossas escadas, nossas esteiras rolantes, nossos elevadores, que estão espalhados aí por todos os países. 2 bilhões de pessoas, para vocês terem uma ideia, a cada 4 a 5 dias, o equivalente a toda a população mundial passou pelos nossos equipamentos. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da empresa e da presença mundial da empresa, é uma empresa super sólida e com valores bem sólidos. E aqui no Brasil, nós somos líderes, né, que a gente chama de transporte vertical, né, que é justamente esse mercado de escadas rolantes e elevadores. A gente tem aqui, basicamente, quase 5 mil colaboradores no Brasil, sendo mais ou menos 150 postos de atendimento espalhados pelo Brasil. Você tem 2 a 2.500 técnicos de manutenção, então a gente tem desde o técnico ali no meio da Avenida Paulista, super concentrado de vários prédios ao redor, até o técnico de Manaus que pega um barco para fazer a manutenção de uma escada rolante. Isso é verdade, tá, gente? De fato, você tem um técnico lá em Manaus que pega um barco para fazer a manutenção. É impressionante, mas acontece. É Brasil, né? Um Brasil, um país com tantas diferenças que a gente tem, super rico. E a gente tem, enfim, centro de treinamento técnico
tem centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no site Londrina, a gente tem uma fábrica super grande, e a gente tem a torre de testes de elevadores aí no bairro, em Santo Amaro, em São Paulo. Então, é uma empresa super presente no Brasil, bastante sólida. E como eu falei na chamada do webinar, para nós, essa questão de mover as pessoas, elevar as pessoas, não é só na mobilidade vertical, né? A gente também se aplica às carreiras, né? E às pessoas. A gente verdadeiramente acredita que através das pessoas que a gente consegue atingir esses resultados. Não foi diferente nos últimos 108 anos e não será diferente nos próximos 108 ou mais que vier, né? Aliás, essa é a vantagem, né? A gente fala muito de inteligência artificial, vantagem da Atlas Schindler. A gente fala muito de inteligência artificial, aquele receio, nossa, vamos ter a questão de substituição de empregos e tudo, mas o que vai ser? E no final, se você parar para pensar, a gente vai ter elevador e escada funcionando ainda por muitos e muitos e muitos anos, assim. Então essa empresa aqui, ela tem uma história e um futuro certamente muito sólido e pavimentado aí pela frente. Então, para para resumir, a gente fala de fato nessa questão, e o webinar eu estou muito contente de estar aqui, justamente porque a gente pode oferecer e apresentar essas oportunidades para pessoas que certamente vão no futuro trilhar uma carreira brilhante aqui conosco, né? Como alguns que já estão trilhando. E a gente e eu espero, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço a presença de vocês. E eu espero, de fato, que esse webinar seja só o início, né, de uma relação super frutífera para todos. E aí, com isso, eu até passo a palavra aí, né, o Renato, para talvez o Ítalo, para falar um pouquinho mais aí em detalhes, né, do processo seletivo, das vagas que temos, dos benefícios, etc., e entrar um pouquinho mais nos detalhes de como que nós funcionamos aqui na Atlas Schindler. Muito importante a sua fala inicial, porque de fato dá para a gente uma pequena ideia, né, do tamanho da empresa, do tamanho de vocês, né, e de como, de fato, para a empresa chegar nesse tamanho, o caminho que já foi trilhado e a quantidade de pessoas que já trabalharam e que trabalham e que ainda vão trabalhar na Atlas Schindler, né? Então, acho muito bacana a sua fala, porque traz para a gente essa ideia, né, do tamanho da empresa e de como é bom, de como é legal fazer parte dessa história. Então, muito obrigado por essa sua fala inicial, viu? Muito bem feita, muito bacana o que você traz para a gente. E fica à vontade aí para continuar. Acho que é o Ítalo, né, que vai falar? Acho que é isso. Isso. Tá bom, Ítalo, bem-vindo, viu? Bom dia para você também. Legal, pessoal. Muito bom dia para todos e todas que estão aqui. Me chamo Ítalo, eu sou o gerente da área de recursos humanos do nosso Centro de Serviços Compartilhados. Então, fazendo também uma autodescrição, né? Eu sou um homem de 38 anos, de pele morena ou parda, também estou com a minha barba aqui por fazer, tenho um cabelo curto, meu cabelo ele não cresce muito, estou usando uma camisa social azul marinho e utilizando aqui o fundo de tela, né, que a gente preparou aí especialmente para participar desse evento, também com o QR Code, com algumas informações da nossa empresa, né. Dando continuidade aqui, né, para falar um pouco sobre vaga, antes eu queria falar um pouco sobre a minha carreira, né. Então eu estou na empresa há 9 anos, completos agora em julho. Eu entrei na empresa como analista de recursos humanos em São Paulo, executando ali algumas atividades relativas à folha de pagamento, né? E aí eu tive a oportunidade de participar de um programa interno nosso que chama Radar de Talentos. Eu participei desse programa em 2019, né, por indicação ali do meu gestor na época, por estar me destacando também em algumas atividades ali, né, na folha de pagamento.
e participei desse programa que me deu a oportunidade ali de assumir o primeiro cargo de gestão na minha carreira profissional e também na Schindler, né? Então, ele é um programa bem legal, feito aqui por nós. É um programa onde abre os horizontes para as pessoas sobre o que realmente a empresa faz, né? Então, eu vindo da área de RH, parte de folha de pagamento, o meu mundo era aquilo, basicamente, né? Então, tive a oportunidade de conhecer mais sobre o negócio, tive a oportunidade de ir para campo, né, e acompanhar um dia de um técnico e conhecer um posto de atendimento nosso, de fazer parte de um projeto na época, né, de otimização dos nossos recursos de campo. Então, assim, eu saí bastante da minha zona de conforto, né, da minha área de conhecimento e atuação, que era a área de recursos humanos, e mergulhei ali no universo da empresa. E com isso tive a oportunidade de conhecer muito mais sobre o nosso negócio, né? E assumir a posição de coordenador, né, da folha de pagamento. A nossa empresa ela é grande, ela tem mais de 5.000 colaboradores, então é um volume de dados bem alto e uma responsabilidade muito importante. E em 2020 eu fui convidado para fazer parte, né, da criação aqui do nosso Centro de Serviços Compartilhados. Então, também para explicar um pouquinho para vocês, né, a Atlas Schindler ela tem um centro de serviços compartilhados que fica aqui em Londrina, que é onde eu estou e aonde o meu time, né, que trabalha as vagas também está, né? Então a gente tem aqui em Londrina a nossa planta Fabril, né? A gente tem aqui em Londrina o nosso centro de serviços compartilhados, que a gente chama de BSC, né? E também a gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, né, que cuida ali das tendências, o que dá para melhorar no nosso produto, enfim, mais ou menos dessa forma aí que a gente está organizado aqui em Londrina. E aí o que o nosso time, né, faz aqui? Né? Toda a parte de recrutamento e seleção. Então hoje as nossas selecionadoras elas estão organizadas por regiões, né? E cuidam desde as vagas que a gente tem ali com maior volume, né, que são as vagas técnicas, até as vagas administrativas. Né? Então, hoje a gente busca profissionais para nos ajudar, principalmente na parte de vendas. Né? Então, temos ali um volume alto de CTC, que a gente chama, que é o nosso consultor técnico comercial. Nós trabalhamos vagas do Oiapoque ao Chuí, então, desde ali de Porto Alegre até Manaus, Belém. É importante dizer que essas oportunidades elas estão espalhadas pelo Brasil, né? Então, não só nas capitais dos nossos estados, mas também nas principais cidades. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo do Paraná. Né? A gente tem Londrina, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá. Né? E ainda a gente tem, eventualmente, oportunidades em cidades um pouco menores ali, que são pessoas que a gente chama de residente. Então, é importante, acho, compartilhar aqui com vocês, porque muito possivelmente tem gente aqui de todo o Brasil, né? Então, a nossa abrangência ela é nacional, a gente tem oportunidades ali sendo trabalhadas em todo o território nacional, tá? Nas maiores cidades aí dos nossos estados. Muito bem. Além das vagas de CTC, né, que eu comentei, que são vagas ali que trabalham mais a parte comercial, nós temos também oportunidades para supervisor de campo, supervisor de serviços, né, que são as pessoas que trabalham ali direto com a operação, direto com o cliente. Temos vagas, questão do almoxarifado, time de almoxarifado, e temos vagas também do pessoal administrativo. Né? Então, assistente administrativo, analista financeiro, analista contábil, a parte de planejamento,
suprimentos, o pessoal ali também do jurídico, área de compras, né? Então é bem importante que vocês fiquem ali antenados com todas as oportunidades que a gente posta ali no nosso portal de carreiras. É, o link, acho que se não está ainda no chat aqui, a gente vai colocar. Tem também o QR Code para quem consegue fazer a leitura desse QR Code. E aí é o meu convite para vocês é que vocês entrem, né, nessa página, busquem ali pela sua cidade, dá para você fazer um filtro legal, né, da cidade e verificar quais as oportunidades que mais combinam com o que hoje vocês estão buscando. O processo ele é feito online, né? Então a gente vai receber essa candidatura aqui de Londrina e aí a gente vai dar uma olhada no seu perfil, ver quais são as skills ali, né? Quais são as habilidades que estão combinando com o anúncio da nossa vaga e uma das recrutadoras vai entrar em contato com vocês. Né? O nosso contato ele é feito pelo WhatsApp, preferencialmente, né? Então a gente tem essa facilidade de mandar mensagem e também, né, eventualmente ali por e-mail. Né? Então é feito ali um envio de uma ficha para vocês preencherem, acho que esse é o primeiro passo, e depois a gente faz o agendamento da entrevista. Né? Então essa entrevista ela é online com as nossas recrutadoras e aí, dando tudo certo, a gente faz ali uma entrevista um pouco mais técnica, né? Eu acho que essa primeira entrevista com a recrutadora é uma entrevista mais para alinhamento de perfil, verificar se o que a gente está oferecendo realmente faz sentido para o candidato. É a questão ali também, muitas vezes, de locomoção, né? As nossas vagas na sua grande maioria, são vagas presenciais, né? A gente não trabalha aqui no sistema de home office, nós temos as vagas presenciais, e depois, obviamente, é feita uma entrevista um pouco mais técnica, né? Que aí vai estar sendo explorado muito mais as habilidades ali técnicas desse candidato, dessa candidata, e o alinhamento de perfil junto com o gestor, né? E aí, feito essa etapa, né, a gente tem ali outras, as próximas etapas que são, né, mais ligadas ali à admissão. Né? Então, a gente realiza o exame médico admissional, o recolhimento de documentos, até chegar na integração, que também é feita pela nossa equipe. Então, é um dia completo, né, de integração, onde no período da manhã a gente fala bastante sobre a empresa, sobre os benefícios, e no período da tarde, mais assinatura de documentos, né? E para o segundo dia, a pessoa começa mesmo na área para a qual ela vai trabalhar, tá? Então, hoje a gente tem esse portal, como eu comentei, que nos ajuda muito na gestão vaga, por isso que é muito importante que vocês façam a candidatura por lá, né? É óbvio que a gente aceita, né, o e-mail com o currículo, às vezes eu recebo bastante também abordagem pelo LinkedIn, mas por que é importante a candidatura por lá? Porque é lá que a gente consegue fazer toda a gestão da vaga. Né? Então, quando a recrutadora ela vai trabalhar a vaga, ela já vai ter ali os dados do candidato preenchido dentro do sistema, e com isso fica muito mais fácil passar, né, para as próximas etapas. Então, reforço aqui, né, que qualquer candidatura, preferencialmente, seja feita pelo nosso portal de carreiras, que aí o pessoal deve ter colocado o link, né, no chat, e também a gente tem o QR Code ali. Né? Acompanhe, né? Todos os dias abrem e fecham oportunidades. Então, se vocês verem ali, eu me candidatei para uma vaga, por exemplo, de assistente administrativo, mas acabou não dando certo, né? Existem outras vagas também, né? A companhia ela vem trabalhando ali
na reposição de algumas vagas. Eu acho muito importante também compartilhar com vocês a questão dos nossos valores, né? Eu acho que mais para frente o pessoal também vai explanar aqui um pouco mais com vocês, mas um dos nossos valores é o desenvolvimento de pessoas, né? Então, óbvio que além de vocês terem a oportunidade de estar ingressando numa empresa multinacional, líder de mercado, consolidada, com mais de 100 anos no Brasil, mais de 150 anos, o grupo, né? A empresa ela oferece várias oportunidades, né, para as pessoas que têm interesse. Né? Então, eu sou uma prova viva disso. Né? Entrei como analista, hoje eu sou o gerente aqui da área de RH do Centro de Serviços Compartilhados, e olhando para trás eu vejo que, né, eu aproveitei ali as oportunidades. Então, para vocês que estão nos acompanhando, né, pensando em ingressar em uma carreira aqui com Atlas Schindler. Lógico que, como primeiro passo, seria ingressar, né? Mas quando a gente fala de carreira, aproveitem as oportunidades, né, que aparecerem, conversem bastante com os seus gestores. Né? A gente tem um modelo aqui de trabalho já meio pré-estabelecido, que são algumas conversas de feedback, de desenvolvimento. Então, também aproveitem esses momentos para falar sobre carreira, verificar o que você pode melhorar, como você pode atingir os seus objetivos, né? Estabeleça esses objetivos que eu tenho certeza que vocês, né, poderão ali também ter uma ascensão bacana na carreira de vocês. É uma empresa que ensina muito a gente, né? Então eu acho que é uma baita oportunidade quando a gente fala aí de carreira, tá? E muito... pode terminar, pode Não, concluir. eu estava concluindo por aqui já. Uhum, muito bem. É que você trouxe algumas coisas muito importantes e eu gosto sempre de ratificar, né, reforçar para a nossa audiência algumas coisas que você disse, né, quando a gente está falando também desses candidatos e candidatas que são pessoas com deficiência. Então, pessoal, quando a gente traz aqui, né, todo esse processo e todo esse cuidado aí que o Ítalo muito bem compartilhou com a gente, né? Vamos sempre lembrar que pessoas com deficiência, no processo de recrutamento e seleção, né, é fundamental que a gente, quando necessário, de algum apoio, algum recurso, alguma ferramenta, que são ferramentas voltadas para a pessoa com deficiência, sei lá, eu vou trabalhar no escritório, seria importante um apoio de braço para eu trabalhar no computador, ou então, de repente, uma cadeira um pouquinho mais confortável, uma cadeira sem braços, ou uma cadeira com braços, ou então eu tenho deficiência visual, seria importante um computador com uma tela um pouco maior, ou eventualmente um software, que hoje tem vários, né? Sei lá, por exemplo, gratuitos que ampliam o que está na tela para a pessoa que tem baixa visão, ou um software que lê o que está escrito na tela para uma pessoa cega, ou de repente algum tipo de adaptação razoável para uma pessoa com nanismo. Faço questão de dizer isso, de lembrar isso, porque hoje as empresas, e principalmente as empresas bacanas, né, que é o caso aqui da Atlas Schindler hoje, os gestores, gestoras, recrutadores, recrutadoras, né, já têm na sua experiência que o candidato com deficiência pode tranquilamente falar sobre eventuais ferramentas que precisa, né, que precisem, porque isso hoje é visto como um direito. E sendo um direito da pessoa com deficiência, a gente não precisa ter receio de compartilhar, né, de dizer isso exatamente no processo de recrutamento e seleção, porque eventualmente, sendo necessário que a empresa, você sendo contratado, contratada, a empresa precisar providenciar alguma ferramenta, ela já vai fazendo isso, né? Então, é importante que a gente fale sem medo, que a gente compartilhe no processo de recrutamento e seleção, porque depois que a gente começa, se a gente fala, né, depois, isso pode trazer um pouquinho mais de demora para aquela ferramenta chegar, ou muitas vezes, né,
pode mostrar que você não compartilhou isso desde o início, né? Então, estou dizendo isso porque, como a fala do Ítalo aqui foi muito boa, e existe também esse cuidado da Atlas Schindler no processo de recrutamento e seleção das pessoas com deficiência, né? Então, a gente pode hoje trazer isso de uma forma muito confortável e também, como o Ítalo falou, uma vez contratado, contratada, podem procurar os seus gestores, as suas lideranças, falar também eventualmente sobre alguma questão do trabalho ou da própria deficiência, se você precisar de algum ajuste, de algum apoio, que isso hoje é visto como um acolhimento necessário, importante, para que a pessoa com deficiência tenha de verdade uma real condição de trabalho, né? E que ela tenha também à sua volta um ambiente colaborativo para ela exercer a atividade que foi contratada para fazer, né? Então isso é muito importante. Não queria perder, Ítalo, só para somar com tudo que você trouxe até aqui, porque sei, né, que vocês também têm tudo isso contemplado na cultura inclusiva de vocês, tá? Muito obrigado, Renato, pelo complemento. Acho que ajudou bastante. Muito bem. É, Uhum. Tem algumas pessoas perguntando de vagas em algumas localidades, então, pessoal, assim, a gente compartilhou aqui o link da nossa página de carreiras, vocês podem entrar. É bem simples o acesso, é bem fácil, é intuitivo, então vocês colocam a localidade que vocês têm interesse e lá vai aparecer todas as vagas abertas de cada localidade. E aí, às vezes, não tem a sua vaga de interesse nesse momento, mas eu falo, sempre acompanhem, porque as vagas estão sempre surgindo. Como o Guilherme trouxe, o Ítalo trouxe, a Atlas é uma empresa gigantesca, então todos os dias nós temos diversas áreas precisando de pessoas, e aí fica o convite para que vocês sempre acompanhem as nossas posições, tá? Eu acho que eu acabei não me apresentando. Eu sou a Caroline, eu sou aqui também responsável fico responsável pela parte de gestão de talentos, né? E aí eu entendi um pouco que seria muito importante trazer um pouco dessa história. É, eu sou uma mulher parda, de cabelo preto, escuro, ondulado e olhos castanhos. Estou aqui tentando participar. Eu estou há 3 meses trabalhando aqui na Atlas Schindler e quando eu iniciei aqui, eu vi que tinha muitas coisas legais que aconteciam que às vezes quem está do lado de fora acaba não conhecendo. Então, por isso que eu, juntamente com todo mundo da Oportunidades Especiais, a gente conversou e entendeu que fazia muito sentido para que vocês pudessem também conhecer um pouquinho do que acontece aqui dentro. Então, além do pilar de pessoas de PCDs, a gente tem vários outros pilares para a gente conseguir trabalhar as minorias, né? E não só ser uma coisa que é da boca para fora. Aqui a gente realmente dá visibilidade e vazão. Inclusive, hoje a gente tem dentro dos pilares são programas que acontecem. E um deles é o programa de alavancagem de carreira. Então, o que eu sempre escutei, o que eu vejo muito de pessoas que começam em uma empresa, é uma pessoa PCD, mas ela nunca tem oportunidade, porque a empresa acaba não vendo ela, né, da forma que deveria. E aqui não, a gente olha de uma forma muito diferente, né? A gente não vê diferença porque uma pessoa tem alguma deficiência ou alguma dificuldade. É claro que vai muito da pessoa, né? Mas ela tem toda a oportunidade aqui dentro de crescer, de se desenvolver, de desempenhar funções de importância. Então, convido aqui o Celso para trazer um pouquinho da história, para contar um pouquinho, porque acho que vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Bom dia, obrigado, Carol. Bom dia a todos, a todas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando dessa feira. Fiquei muito feliz pelo convite e também uma responsabilidade muito grande compartilhar aí um pouquinho da minha experiência. Bom, meu nome é Celso Martins, tenho 52 anos de idade, sou moreno, tenho 1,80 m aproximadamente. Não sou gordo, estou gordo. E não sou careca, só estou desprovido de cabelo, tá? Então, tá bem mais ralo que o seu, tá?
A minha deficiência, eu sou visão monocular, tá, do olho direito. Uso óculos, apenas corretivo para o olho esquerdo. Tá? Hoje estou vestido de uma camisa esporte fino da cor azul, também de manga comprida, porque é onde eu estou também está um pouco frio. Bom, falando um pouquinho aí, eu vou trazer um pouco da minha formação. Eu sou formado em administração de empresa pela Universidade de Mogi das Cruzes. Tenho uma pós-graduação pela PUC Paraná, em Londrina, e também tenho uma mini MBA em gestão de processos pela BSP São Paulo. Eu completei agora, em fevereiro, 30 anos de empresa. Eu entrei aqui como estagiário e a função atual, hoje, eu estou como gerente de serviço da nossa área de fulfillment. E o que seria essa área de fulfillment? Essa área, ela cuida de todos os nossos processos de manutenção. Então, o técnico que está lá em Manaus, como o Guilherme citou, e Guilherme, eu estive andando no barco há 4 meses atrás, tá? E, Ítalo, eu estive em Chuí dando treinamento para 2 técnicos residentes que tem lá em Chuí. Então, estou como gerente de serviço dessa área, né? Mas já trabalhei em diversas outras áreas dentro da empresa. Eu comecei lá como estagiário em 95, porém não entrei como PCD, eu entrei como uma vaga normal, né? De uma pessoa sem limitação, e eu não tive nenhum tipo de barreira em questão da contratação dentro da empresa. Foi super natural, foi tratado super natural. E durante esse período todo eu tive a oportunidade de navegar em diversas áreas da empresa, né? Então, de 30 anos que eu estou na empresa, a área que eu mais fiquei tempo foram 5 anos, e depois eu fui migrando de áreas para áreas, conforme foi aparecendo as oportunidades dentro da empresa. Então, eu entrei lá em 95, não era PCD, até porque em 95 não existia muito bem definida essa parte de cota, e a visão monocular nem fazia parte do hall aí de deficiência. Eu me tornei PCD dentro da empresa em 2016, né? Antes mesmo da lei oficial de visão monocular, que foi realmente aprovada e oficializada agora em 2021. E quando assim que eu entrei para a cota de PCD, eu fui convidado também para ser do Comitê de Diversidade. Fui responsável ali, líder, por um tempo pelo pilar de PCD. Então, foi um grande desafio inicial, mudar a cultura ali da empresa para adaptação de estrutura, para receber novas pessoas. A primeira grande experiência que nós tivemos foi trazer uma cadeirante para trabalhar na empresa, e teve uma dificuldade gigante, porque a empresa, estruturalmente falando, ela não estava preparada, mas ela não mediu esforços algum para poder ir adaptando e receber da melhor forma possível aquela cadeirante. A empresa, ela me incentivou muito a me autodesafiar para transpor todas as barreiras da deficiência. Então, dentro da empresa, eu assumi várias aí, cargos e funções, inclusive função de campo. Fui supervisor de operações em 2 territórios, e quando a gente fala do campo, né, o técnico lá fazendo a manutenção, como que é um PCD ali atuando ali naquele momento ali, e eu consegui fazer ali algumas atividades. Eu não era efetivamente um técnico, mas o campo me ensinou algumas coisas, e conseguia fazer as atividades. Então a empresa não me colocou barreira. As barreiras que eu enfrentei até o momento foram as barreiras da própria legislação, né? Então, vamos dar um exemplo. Hoje eu não posso ter uma habilitação categoria profissional. Máximo eu posso ter uma habilitação categoria B, e que eu não posso exercer nenhum tipo de atividade remunerada de transporte. Então, eu não posso ser um motorista de ônibus, não posso dirigir um caminhão, não posso ser Uber, né? Então, eu tenho as limitações da legislação.
Então, quando a empresa me colocou algum tipo de barreira, foi porque a legislação também protege ali em alguns sentidos, e aí a barreira foi enfrentada aí. Então, por exemplo, o meu sonho de criança era ser piloto de avião, né? E eu não tive a oportunidade, porque piloto de avião não pode ser visão monocular. Como gerente de serviço, eu fui responsável aí por 75 pessoas diretas, né? Entre técnicos, supervisores, consultores comerciais. E dentro dessas 75 pessoas, eu tinha 7 pessoas PCDs. E também cada um com o seu com o seu grau de deficiência e limitação. Mas as barreiras foram sendo desafiadas ali e foram sendo superadas conforme ali a necessidade. Então, uma adaptação de um local, uma ferramenta específica para poder a pessoa se adequar, uma cadeira diferenciada, um computador com uma tela diferente para a pessoa, para visual, enfim. Toda a parte de suporte ali a empresa foi colocando. Então, a Atlas Schindler promove muito a diversidade, a inclusão, temos muitas oportunidades. Inclusive, eu estou hoje na nossa unidade aqui de Mogi das Cruzes e que tem uma vaga da área de logística para PCD, que está aberto. E por curiosidade, né, até antes de entrar aqui com vocês, eu fui perguntar como que está o nível de candidatura a essa vaga. E o que me entristeceu foi ver que tem pouquíssimos candidatos à vaga em aberto aqui. Então, a oportunidade está aí. E eu incentivo quem é da proximidade aqui de Mogi das Cruzes e que tem aí interesse em trabalhar com a gente, dá uma olhada lá, essa vaga aparece lá no LinkedIn também e está também dentro aí do link que foi passado, essa vaga também aparece lá. E quando eu falo de oportunidade, eu queria chamar um pouquinho de atenção sobre isso, né? A oportunidade, ela não vem te buscar. A oportunidade, a gente tem que ir buscar ela. A oportunidade, ela se abre e quem tem que ir atrás dela somos nós, né? Então, todo o meu crescimento dentro da empresa hoje, todas as oportunidades que se abriram, eu que fui atrás, me candidatando nas oportunidades internas, desejando crescimento dentro da empresa, e hoje eu estou numa cadeira de gerente de serviço, né, como PCD. Então, o limite aqui é o céu e basta a dedicação, o empenho e ir atrás que as coisas realmente acontecem. Eu vou falar um pouquinho do meu acidente, né? Por que que eu me tornei visão monocular? Eu trabalhava numa empresa pequena antes da Schindler, era uma empresa na parte ali de construção civil, com obras, mas participava de obras grandes. E trabalhando na obra da construção de uma rodovia aqui do interior de São Paulo, né, a Carvalho Pinto, eu sofri um acidente dentro de uma oficina que era da empresa e uma fagulha de ferro entrou no meu olho e eu acabei perdendo a visão. E isso de 18 para 19 anos. Então, eu estava ali numa adolescência, estava passando ali no momento ali de auge ali da idade, e eu acabei perdendo a visão. E quando eu perdi a visão, né, a primeira coisa que o INSS quis foi me encostar com uma invalidez permanente. Ou seja, eu, com 19 anos de idade, receberia uma aposentadoria por invalidez. E aquilo foi muito impactante psicologicamente para mim, que eu entendia que eu não poderia parar e que eu não poderia ser considerado inválido por 19 anos de idade. E eu briguei muito para que eu fosse liberado pelo INSS como uma pessoa normal, só apenas enxergando com alguma limitação, apenas com o olho. E na época, depois de muita briga, foi liberado pelo INSS para que eu voltasse a trabalhar. E acho que eu fiz a escolha certa, né? Porque eu estou aqui hoje numa empresa gigantesca que me abriu as portas e que me deu a oportunidade. Eu vi até uma pergunta aqui no chat se precisa ser candidato à vaga de PCD. A resposta já está comigo. Eu entrei aqui e não era pela vaga de PCD. Eu fui me tornar PCD posteriormente.
Então, para poder fechar um pouquinho aí da minha participação, o que eu posso dizer para vocês é não desista do sonho de vocês. Seja persistente, vai atrás, procure as oportunidades. Mesmo no momento de crise, as oportunidades aparecem e basta como a gente olha para essa crise, como oportunidade, como um problema. Quando a gente passa a olhar como oportunidade, as portas se abrem. E o exemplo aí, o quanto a Schindler abriu as portas para mim, e hoje eu sou muito grato, depois de 30 anos, por tudo que eu passei dentro dessa empresa, todas as oportunidades que eu tive aqui. Então, eu vou deixar ali no chat para vocês ali o meu LinkedIn para vocês. Aqueles que quiserem trocar um pouquinho de experiência, entender um pouco melhor, quiser se conectar lá comigo e quiser trocar as experiências, eu vou ficar muito feliz e vai ser assim de grande satisfação poder aí dar uma orientada, ver como pode ser feito, onde eu posso apoiar, o que eu posso transferir da experiência que eu tive ao longo desses 30 anos aí de Atlas Chile. Tá bom? Muito bem, muito bom que Renato. você traz. Não entendi, desculpe. Não, só estou fechando com você. Ah, Passando muito a bola para bem. você. Muito bom, muito bom. Você trouxe aí muitas coisas importantes que eu acho legal também da gente lembrar aqui para os colegas que estão assistindo, né? Que estão com a gente, que a questão da empregabilidade hoje no Brasil, ela é, assim, tratada de forma muito séria. Então, a legislação vigente, ela procura atuar da melhor maneira possível, né? Por quê? Nem todas as empresas são especialistas ou têm pessoas com deficiência, como o Celso, né? Aí para ajudar em muita coisa, porque às vezes isso vai acontecendo de dentro para fora, né? Com as pessoas com deficiência. E também muitas pessoas com deficiência não sabem muito bem como funciona esse processo, não entendem muito bem sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, né? Então, aquilo que a gente chama de lei de cotas hoje, né? A Lei 8.213, ela é uma legislação que continua valendo, né? É a maior ferramenta que a gente tem de inclusão hoje no Brasil, nesse processo. Porém, a gente sabe que cada tipo de deficiência tem a sua especificidade, e ainda que a gente tenha várias pessoas com a mesma deficiência, nós temos várias pessoas diferentes, com currículos diferentes, né, visões de mundo diferentes, perfis diferentes. Então, quando uma pessoa com deficiência está em uma empresa, e vamos imaginar que ela não está identificada na empresa como pessoa com deficiência, isso está errado, não pode acontecer. Até mesmo porque essa questão da deficiência, ela não é subjetiva. Não é o fato, por exemplo, estou colocando uma situação hipotética. Vamos imaginar que eu não me ache uma pessoa com deficiência. Não me entendo como uma pessoa com deficiência porque eu produzo bastante, porque eu corro para todo lado, porque eu tenho o mesmo nível de produção e de entrega que os meus amigos, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, se eu tenho um laudo que caracteriza essa deficiência, a empresa precisa registrar isso, porque é uma política pública. Então, as pessoas com deficiência devem estar devidamente identificadas dentro da empresa, né? Até mesmo porque, se elas precisam de algum apoio, de algum direito, de alguma ferramenta, elas têm esse direito de solicitar. E também é muito importante que a própria pessoa com deficiência se coloque sobre o seu protagonismo, as suas necessidades, como é aquilo para ela, sobre as suas dificuldades, eventualmente, se houverem, né? Porque esse processo de inclusão, ele sempre vai ser uma via de mão dupla. Como o Celso muito bem colocou, não adianta eu ter lá a oportunidade se eu não estiver bem preparado para assumi-la, e também não adianta eu ser a pessoa mais bem preparada do mundo se a oportunidade não chega, se a oportunidade não vem. Então, é a junção dessas duas coisas, né? E quando eu estou como pessoa com deficiência trabalhando ali, eu sou responsável por mim, eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço, pela minha segurança,
pelos meus colegas, né, aquilo que compete ao meu ambiente de trabalho. Então, as vagas que as empresas oferecem, ora aparecem como vagas direcionadas para as pessoas com deficiência, em outro momento podem aparecer como vagas exclusivas para as pessoas, né? Em outros momentos, como vagas afirmativas, mas uma coisa que não existe, em hipótese alguma, é vaga de deficiente. Ninguém é ou não é contratado, ou não deveria, pelo menos, única e exclusivamente por ser uma pessoa com deficiência. Então, quando vocês estão nesse processo, é importante que vocês se coloquem, né, em tudo aquilo que entenderem ser importante. E coloquem isso na mesa, porque as empresas vão se direcionando por essas dicas, por essas observações, né? Não é só a empresa que vai decidir o que eu posso, o que eu devo, onde eu vou e pronto, né? E eu também não adianta eu querer entrar hoje na empresa e em uma semana querer uma promoção. Isso não acontece. Promoção vem com o tempo, depois de muito trabalho, depois de muito empenho, depois de muito esforço. E se ela não vem e eu trabalho como todo mundo, talvez esse lugar não seja o lugar que eu vá ter ali mais oportunidades ou melhores oportunidades. Então, o mercado de trabalho hoje já é também bastante concorrido entre as próprias pessoas com deficiência. E só para encerrar essa minha fala aqui, pessoal, vamos lembrar que hoje a legislação também ela permite para aquelas pessoas que eventualmente recebem o benefício de prestação continuada e a pessoa entra no mercado de trabalho formal, e aí varia de caso a caso, né? Mas você pode manter o seu benefício ou em 50% ou em 100% durante um ano, durante 2 anos, ou enquanto você é jovem aprendiz e você é promovido, é de fato contratado, né? Você pode manter aquilo ali durante um bom tempo. Então, hoje, isso serve como um incentivo para que as pessoas, de fato, entrem cada vez mais no mercado de trabalho, porque o benefício de prestação continuada, ele não é um salário, ele é um socorro do governo para pessoas que se declaram em situação de vulnerabilidade. E o que que o trabalho proporciona para a gente entre tantas outras coisas? É exatamente sair dessa situação de vulnerabilidade. Então você começa a receber de fato um salário, um benefício que muitas vezes se estende também para os seus dependentes, né? Então eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre os benefícios do trabalho e também sobre o caso aqui da Atlas Schindler, né, que é uma empresa aí que não começou hoje toda essa história. Então eu acho que é um pouco de tudo isso. E queria aqui, né, a gente está aí nos nossos minutos finais, tem mais algum colega aqui que vai falar, que vai trazer, que vai compartilhar. Dali a pouco eu vou pedir para vocês fazerem uma fala final, né, pessoal, para a gente encerrar com chave de ouro aqui, né? Mas sempre ficamos muito felizes quando oportunidades especiais traz empresas tão bacanas, né? Como é o caso aqui de hoje, né? Mas vamos lá, quem assume a fala agora? Já falei demais aqui, gente. Sou eu, Renata. Oi, pessoal, eu me chamo Vanessa, meu cabelo é preto, bem escuro, tô usando óculos, sou branca, tenho deficiência, tô usando a camisa também de cor cinza, tenho uma deficiência auditiva no parte do meu ouvido esquerdo e também tenho deficiência física nas mãos e nos pés com má formação. Então, eu faço aqui parte da empresa já há uns 10 anos, sou líder do Pilar PCD aqui da empresa. Então, já faz já um tempinho que eu tô na nossa companhia. Como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu não sou aqui da região sul, eu sou lá de Recife. E uma das oportunidades que eu tive aqui com a empresa foi essa vinda de lá para cá, para a fábrica de Londrina. No ano de 2022, eu fui convidada pela empresa a vir trazer a bagagem que eu já tinha. Com isso, eu entrei como auxiliar administrativa, fui promovida a assistente, depois fui promovida a analista. Agora estou trabalhando numa parte mais estratégica, na parte de RH na companhia. E gostaria de trazer também para vocês algumas das ações que a gente tem aqui na companhia para a inclusão da pessoa com deficiência.
a gente teve aí o lançamento do Mães Atípicas, que foi um programa onde a gente acolheu todas as mães, trocou experiência, trouxe profissionais, até para melhorar a parte da nossa de benefícios, né, de plano de saúde. Então, esse apoio foi fundamental. A gente também teve a parte do famílias atípicas, a gente depois fez, vamos levar isso também para todas as famílias, porque querendo ou não, não tem só a mãe atípica, né? Tem o pai, tem o irmão, então para a gente fazer toda essa inclusão na empresa, onde também foi muito importante, todo o pessoal que participou gostou muito. A gente também teve a pesquisa da Ethos para a gente fazer uma pesquisa interna de como é que está a inclusão dentro da empresa, né? Esse é muito, a gente se preocupa muito de como a gente está fazendo a inclusão. Então, a gente fez essa pesquisa para entender mais como é que a gente pode melhorar. Então, a inclusão não fica só no papel, a gente traz ações concretas realmente para a gente fazer a inclusão de todas as pessoas com deficiência, mas não só pessoas com deficiência, tem todo o comitê, né, de inclusão referente a mulheres e qualquer outra pessoas com mais de 50 anos, a gente faz a inclusão de todo mundo, então a gente fica muito preocupado de como promover isso dentro da companhia, né? Além disso, a gente tem um programa de alavancagem de carreiras, que o pessoal já comentou um pouquinho. Eu também participei desse programa de alavancagem de carreira, onde a gente tem um mentor e ele nos ajuda junto com o nosso gestor, né? Então é muito importante a gente saber para onde a gente quer ir, né? Então, muito do meu crescimento também profissional foi porque eu estive aberta a novas oportunidades, eu busquei também isso, então é muito importante para a companhia. Eu também gostaria de chamar o Raul, que ele é nosso sublíder do Pilar, para falar um pouquinho também da trajetória dele e dizer também que ele antes era o líder, agora virou sublíder, e a gente teve essa inversão um pouquinho de papéis para complementar um pouquinho aí também. Olá, pessoal, bom dia. Pô, depois de tanta gente falando tanta coisa bacana, fica difícil complementar, né? Mas eu gostaria de dizer, né, fazendo uma breve autodescrição, eu sou uma pessoa parda, de cabelo baixo preto, hoje estou vestindo uma camisa cinza. Gostaria né, de incentivá-los a se cadastrarem em nossas vagas, a concorrerem, fazer parte, né, da nossa companhia, e como sublíder do Pilar, eu posso dizer que não vai faltar acolhimento, né, nós estamos aqui estruturados para recebê-los, para trazer ações que vão trazer o pertencimento de vocês à Atlas Schindler, né? Então, só gostaria de dar esse último recado mesmo, para ser breve aqui, cumprirmos nosso horário. Okay? Muito bem, Raul. Olha, eu vejo, né, em cada uma das falas aqui de vocês, né? Acho que a minha tela fechou um pouquinho aí, mas eu já abro. Vejo aqui essa fala de vocês com bastante conteúdo. Ok, sua tela tá, Renato? Desculpa. Só pra te avisar que tá ok, só. Então tá bom. Às vezes entra uma mensagem aqui e dá a impressão que fecha. Então a fala do Raul aqui, né? Essa fala é também muito importante, porque a gente percebe que tanto as pessoas que falaram aqui com deficiência e pessoas que não têm deficiência, a gente vê uma uniformidade, né? E uma verdade nas coisas como elas acontecem. E as coisas acontecem dentro das empresas conforme a gente também trabalha para que isso aconteça. As pessoas perguntando aqui, né? Vi mais de uma vez aqui no chat, se a empresa contrata pessoas com mais de 50 anos, né? Hoje o nosso pensamento, e a gente vê assim a empregabilidade, esse pensamento de a pessoa com mais de 30, com mais de 40, com mais de 50, ela é cada vez mais vista como alguém que tem experiência, alguém que pode compartilhar mais e melhor, né, que ajuda o jovem.
e o jovem também ajuda quem é mais velho a entender como que são as ferramentas de tecnologia mais recentes. Então, é sempre essa troca que é muito rica. Então, quem tem deficiência e tem mais de 50 anos, quem é mulher e tem mais de 50 anos, né? Hoje a gente chama de interseccionalidade, né? Quando nós podemos contribuir efetivamente com mais de um desses pilares. Então, eu acho que, às vezes, pessoal, ou o preconceito, ou o viés inconsciente, né? Ou a barreira, muitas vezes está na gente. E quando a gente tem empresas grandes e bacanas contratando e contratando bem e respeitando as diferenças das pessoas, né? E também cobrando para que essas pessoas cresçam ali dentro, a gente sabe que isso é inclusão de verdade. Então, fazer parte de todo esse processo é muito bacana, é muito legal, né? Não poderia deixar de dizer tudo isso e de reforçar tudo que já foi falado aqui. Então, gente, como nós estamos no nosso horário, não sei se alguém, vou pedir para que uma pessoa só de vocês, eventualmente, se quiserem, né? Fica à vontade, Guilherme, Celso, uma das meninas também, quiser fazer uma fala final, só para a gente fechar aqui. Eu termino mais um desses encontros muito feliz e a gente espera que o maior número possível de pessoas aí participem dos processos e trabalhem, né? Dentro aí da Atlas Shinker também, né? Então, alguém quer fazer uma fala final ou eu encerro? Como que a gente termina, gente? Nós somos democráticos, Renato. Nós escolhemos o Guilherme. Democracia. Então tá bom. Boa, boa. Obrigado. Não, mas eu ia. Quando eu escutava todo mundo falando, e aí agora essa fala, eu estava na minha cabeça justamente o que o Renato falou agora, né? Eu acho que é um bom fechamento esse, inclusive reiterando isso. Eu acho que o mais importante, algumas coisas que foram faladas aqui, e acho que essa frase final, muitas vezes o preconceito está na gente, né? Eu acho que a riqueza dessa diversidade que a gente fala aqui na Atlas Schindler e que esse comitê de inclusão busca trazer na empresa é justamente a valorização da diversidade, porque ela traz justamente ele traz uma riqueza maior de debate, uma profundidade maior de análises, de considerações, e eu acho que muito além de ser algo bonito, legal, é algo que de fato promove a melhoria da empresa como um todo, no caso da empresa, e das pessoas que estão nela, né? Que somos nós e vocês que estão aí. Então, assim, eu acho que a minha fala final é nesse sentido e de convidar mesmo, acho que a gente tem uma abertura genuína a essa inclusão e essa vontade, né, de receber bons talentos e que, na verdade, a gente acredita plenamente que não tem. É, acho que alguém falou uma coisa dessa, assim, num processo seletivo não existe vaga para PCD, existe vaga. E qualquer pessoa, claro, tem vagas e vagas, mas qualquer pessoa com capacidade, independente da deficiência, pode concorrer, deve e tem condições de fazer um bom trabalho, né? E aqui o pilar que a gente tem aqui, o PCD, é justamente de habilidades diversas, é para proporcionar essa, essa adequação do ambiente e a promoção da carreira da pessoa, independente da deficiência, focando naquela riqueza, naquela contribuição que ela consegue trazer com a história de vida dela e com as habilidades dela para dentro da empresa, e a gente gosta muito disso. Então, realmente, a fala final é convidar vocês para se inscreverem, analisarem as oportunidades, as vagas, e se juntarem a nós aqui, essa empresa centenária e sólida e que tem um futuro brilhante aí pela frente. Acho que é isso. Agradecer a todos.
Muito obrigado, então, pessoal. Obrigado para toda a equipe, viu, Guilherme? Aí vocês se mobilizaram para, né, estar aqui com a gente hoje. Agradecer mais uma vez. Obrigado a Cássia, nossa intérprete. Obrigado ao João. Obrigado à audiência. Então, acho que em breve nós seremos obrigados a fazer mais um encontro aí para falar mais das novidades e para convidar mais pessoas, viu? Boa sorte para todo mundo que vai participar e uma boa quarta-feira aí para vocês, pessoal. Um grande abraço, gente. Tchau, Guilherme, Celso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até